Olá, bom dia. Sou a professora Aurileide, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar sobre duas habilidades. Na atividade 1, iremos trabalhar sobre a habilidade de ler e compreender textos em gêneros diferentes. Então, para isso, nós vamos relembrar um pouco sobre conto e crônica. Então, conto é uma narrativa curta que geralmente tem poucos personagens, acontece em um só lugar, há um só conflito. Então, são textos que retratam algo de fantasias, então são assim, diferentes do que acontece no nosso dia a dia. Geralmente retratam sobre heróis, sobre os personagens de ficção. Então, é uma história fictícia, que não acontece na realidade, né? Vamos ler um pouco que eu escrevi aqui. Então, é uma narrativa curta, que em geral apresenta um só conflito, um cenário limitado e um tempo reduzido. Geralmente, trata-se de assuntos imaginários, ficção e fantasia. Então, o texto ele é formado por três partes, que é a situação inicial, o desenvolvimento e a situação final. Na situação inicial, é quando eu vou apresentar a minha história, descrevendo os personagens, quem são eles, como eles vão agir, descrevendo o cenário. E é como se fosse apresentar o que vai ser tratado no desenvolvimento da história. No desenvolvimento é onde vai desenrolar o assunto, né? Onde eu vou mostrar tudo o que vai acontecer nessa história. E a situação final é quando eu vou concluir, vai ser o desfecho, como vai terminar essa história. Então, para isso, sempre haverá a presença desses elementos, que é os personagens, né, que é as pessoas que agem na história, o narrador. O narrador é quem conta a história, que pode ser em primeira ou terceira pessoa. Se for em primeira pessoa, o narrador é também personagem, ele também está envolvido na história. Se for em terceira pessoa, o narrador é apenas observador, ele apenas observa e conta o que está acontecendo com outras pessoas. Há um tempo também, né? Ou seja, quando acontece a história, o espaço onde acontece, e há também o enredo, que é o conjunto de acontecimentos no decorrer da história. Nesse enredo haverá um conflito, né? Que é como se fosse um desafio, né? Que vai fazer com que os personagens ajam em busca de um objetivo. Então, sempre na história haverá esse conflito, né? Que é o que, vamos dizer assim, os acontecimentos que fazem com que os personagens se movimentem na história para conseguir algo, né? E há também o clímax, que é o momento de maior tensão da narrativa. Então, após o conflito, vem o clímax, que é o momento de maior tensão. E vem o desfecho, né? Que é como se fosse o resultado desse conflito. Então é isso, resumindo um pouco mais o que é o conto, né? Então são textos que buscam fantasias, né? Personagens fictícios, né? E acontece em um só lugar. Então é uma narrativa curta. Agora nós vamos para a crônica. Então, a crônica, ela já é mais voltada para os assuntos do dia a dia, algo que acontece no nosso cotidiano. Geralmente, os cronistas, eles retratam fatos que estão na boca do povo, que está acontecendo na mídia, no momento. Sempre retrata ele procurando refletir, fazer uma reflexão crítica sobre esse assunto e tentando aproximar o leitor desse assunto, fazendo com que o leitor também passe a refletir sobre esse assunto. Então, vamos ler um pouco sobre o que eu anotei aqui. Então, crônica é um tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia, utilizando uma linguagem simples e espontânea, como uma conversa entre amigos, facilitando a aproximação do leitor. Tem o objetivo de fazer uma análise crítica do assunto que estão na mídia no momento. Então é isso. Então, o objetivo principal da crônica é fazer uma crítica, né, sobre algum assunto que está acontecendo no momento
ele é escrito em jornais, né, são textos, mas não é notícia, né? O que difere a notícia da crônica é isso, que ele conta um acontecimento, mas de forma utilizando uma linguagem mais literária, geralmente utilizando ironia, figuras de linguagem, tentando divertir o leitor também. Então, conta o fato, faz uma reflexão desse fato, com uma linguagem simples, procurando aproximar o leitor e fazer com que o leitor se divirta com o texto dele e ainda reflita, tira uma reflexão desse acontecimento. Então, é isso. Então, na atividade 2, nós vamos trabalhar sobre a habilidade de justificar diferenças ou semelhanças em textos diferentes. Ou seja, vamos trabalhar o mesmo assunto, mas em textos de gêneros diferentes. Então, nessa atividade, vocês vão perceber que há 2 textos em gêneros diferentes, mas que tratam do mesmo assunto, para vocês perceberem o que há de semelhante ou diferente entre eles. Então, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço.